Mateus capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderíeis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão?
E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. O capítulo 15 nos traz aqui ensinamentos, vários ensinamentos do Senhor Jesus quanto à tradição dos anciãos. Nenhuma tradição pode ser mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do que qualquer tradição humana, do que qualquer palavra humana. Nenhum homem, por mais que ele seja ali um sacerdote, ele seja chamado de apóstolo, ele seja chamado de doutor, que ele seja chamado de pastor, que ele seja chamado de bispo, ninguém tem a sua palavra acima da palavra de Deus. Esta palavra é soberana. E nós devemos ouvir esta palavra muito mais do que qualquer autoridade eclesiástica. Pois Jesus aqui vai falar sobre aqueles que contaminam o homem, o que entra ou o que sai é o que nos contamina. Nenhum alimento entra em nós e nos contamina. O que contamina o nosso coração, o que contamina o nosso espírito é aquilo que sai de dentro de nós. E aí Jesus vai falar, é do coração do homem que procedem as coisas más. Por isso a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus também vai multiplicar aqui pela segunda vez os pães e os peixes. Mais uma vez uma grande multidão é saciada. E tem aqui uma passagem muito linda sobre o milagre que uma mãe conquista para a sua filha. Conquista no sentido de que ela não desistiu. Essa mulher cananeia, Sirofenícia, vem clamando atrás de Jesus, vem implorando pelo seu milagre, ao ponto que os discípulos dizem, não aguento mais, falam, mestre, atende logo essa mulher aí. Não aguentamos mais ouvir ela clamar. Por que Jesus agiu dessa maneira? Será que Jesus não tinha compaixão dela? Será que Jesus não queria atender o pedido dela? Não, pelo contrário. Algumas vezes a resposta de Deus ela não vem do jeito que a gente espera, ela não vem na hora que a gente espera, porque Deus está provando a nossa fé. E essa mulher foi provada, porém aprovada. Jesus mesmo declarou, ó mulher, grande é a tua fé. E o milagre aconteceu, e a filha daquela mulher foi liberta, foi curada. Que assim nós tenhamos uma fé que seja inabalável, uma fé que seja provada e aprovada, para que nós possamos viver grandes milagres na presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.